Bom, pessoal, vamos estudar agora uma força que era bastante desprezada nas aulas anteriores, que é a força de atrito. Nós desprezávamos a ação dessa força para que nós pudéssemos pegar situações ideais, mais simples, né? Que não trouxessem tantos problemas conceituais e também matemáticos. Mas a partir de agora, o atrito pode ficar feliz, não vai mais sofrer bullying, ele não vai ser mais desprezível e, portanto, será considerado. Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de definir para vocês, de forma conceitual e de forma bem esmiuçada, tá? O que é o atrito estático e o que é o atrito dinâmico. Após essas elaborações conceituais, nós poderemos entrar num aporte matemático mais rebuscado. Vamos em frente. Primeiramente, vamos imaginar que o nosso colega de sempre, né, o nosso grande aventureiro da física, queira empurrar um bloco de massa considerável. Então vai ser um bloquinho cuja massa, ela não é qualquer coisa não, tá? Você vai ter dificuldade ali para deslocar essa massa. Então, inicialmente, o nosso colega diz que é moleza, mas quando ele vai para as vias de fato, ele percebe que não é tão moleza assim. Se você perceber, eu coloquei aqui a aceleração igual a zero, indicando para a gente que essa força não foi capaz de alterar o estado de movimento desse nosso bloco, né? Mas, galera, veja que isso é uma novidade para a gente, porque inicialmente nós temos uma força para a direita e a gente não percebe o movimento desse bloco. Pelo que a gente viu até agora, isso deve ser um indício de que a gente tem outra força também na horizontal, nesse caso para a esquerda, né? De mesmo módulo que essa força F, de tal forma que elas possam se equilibrar nessa direção. É razoável pensar assim, porque estamos pensando de acordo com tudo que vimos até agora. Mas assim, pessoas, quais são as forças que a gente já conhece até agora que podemos atribuir ao nosso bloquinho verde de massa considerável? A gente sabe que ele tem uma certa massa, se possui uma certa massa, interage com o campo gravitacional, e se interage com o campo gravitacional, quer dizer que a gente tem uma força-peso, cuja direção é a direção vertical, e o sentido é sempre para baixo. Muito bem, direcionado ali para o centro da Terra. Bacana. Galera, como a tendência dele é ir para baixo, ele meio que empurra essa superfície para baixo também, né? A superfície reage, terceira lei de Newton, e a gente tem aqui uma força normal, né? Para cima, que também podemos chamar de força de compressão. Pessoal, perceba que para o equilíbrio na vertical, até porque a minha intenção não é subir esse bloco ou descer esse bloco, afundá-lo no solo, nada disso. Para a vertical, a gente tem que a normal vai ser igual ao peso. Então a gente tem um equilíbrio na vertical, o que é razoável de acordo com tudo que a gente já conhecia. Mas assim, eu tenho equilíbrio na vertical? E por enquanto eu não estudei, não percebi a existência de nenhuma outra força na horizontal, né, capaz de equilibrar essa força F. Então é necessário, pessoal, que a gente tenha uma visão mais microscópica do que está acontecendo nessa situação. Quando a gente dá um zoom nessa situação anterior, pessoal, a gente percebe que aquela superfície que parecia plana e polida não é tão polida e plana assim. Ela possui o que a gente chama de irregularidades, como se fossem pequenas crateras que vão se estendendo ao longo dessa estradinha, né, desse chão, desse solo. Perceba também que o nosso bloco, ele não é perfeitamente liso também não. Você percebe que a gente tem aqui pequenas deformações, pequenas irregularidades também. Então o que acontece, pessoinhas? A gente tem aqui uma força F que puxa para a direita. Logicamente que, então, esses pontos aqui de contato entre o bloco e as crateras do solo também tenderão a ir para a direita, né? Só que pela terceira lei de Newton, princípio da ação-reação, eles vão reagir aplicando no bloco forças de mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos. Quando a gente soma essas pequenas forcinhas, que são dadas ali pelos pequenos pontos de contato entre o bloco e a superfície, a gente tem aquilo que a gente chama de força de atrito, que eu estou representando aqui pelo FAT. Então a força de atrito, pessoal,
ela é originada pelo contato entre duas superfícies que não são regulares, não são planas, não são polidas, não são lisas, que é basicamente o que a gente vê no dia a dia, né? Por mais que você tente polir alguma superfície, a gente sempre tem um bocadinho de irregularidades ao redor dela, principalmente se a gente tiver um olhar microscópico dessa situação. Muito legal. Aprendemos agora qual é a origem da força de atrito. Mas assim, pessoinhas, veja bem a conclusão parcial que eu tenho aqui para vocês. Quando aplicamos uma força num corpo sobre uma superfície e este corpo não consegue se mover, em outras palavras mais técnicas, não há deslizamento entre o corpo e a superfície, porque quando a gente movimenta um corpo, né, da forma que a gente conhece até agora, depois a gente vai refinar um pouco esse pensamento, mas quando a gente tem movimento de um bloco com a superfície, por exemplo, esse bloco está deslizando na superfície. Nesse caso, a gente não tem esse deslizamento. Então a gente diz que, sem o deslizamento, a gente diz que a gente tem uma força de atrito estático, tranquilo? Até o próprio nome estático indica pra gente que a gente tem o equilíbrio, né? Então essas forças se cancelam na horizontal. A força aplicada, que é a força F, vai se cancelar com a força de atrito que surge como uma resposta, né, lá na superfície. Muito bem. Então façamos o seguinte, pode ser que o nosso carinha, ele precise de mais força para vencer aquelas irregularidades. Então eu vou colocar aqui algumas ajudinhas para ele, tá? Então a gente coloca aqui o nosso carinha, ele provoca uma força F, e aqui a gente percebe que eu vou colocar mais um colega para ajudá-lo nessa missão, e aí ele aplica a mesma força que ele, tá? De tal forma que a gente tem aqui, ó, F mais F, 2F. A gente não percebe movimentação do bloco verde ainda, mas uma coisa que eu quero que você perceba, e isso é fundamental, é muito importante, é que a força de atrito também aumentou. Veja bem, aqui a gente tinha o equilíbrio, né, dessa força de atrito com essa força, muito bacana, e quando a gente aumentou a força para 2F, a gente viu que a força de atrito também foi dobrada. Ou seja, eu estou aplicando uma força maior, então eu estou empurrando as irregularidades da superfície para a direita, né, também com essa força maior, e por ação-reação, esse FAT vai aparecer aqui para tentar equilibrar esse sistema, tá? Então, muito bem, a gente aumentou a força de atrito estático à medida que a gente aumentou a força aplicada. Mas aí vai acontecer uma coisa interessante. Quando a gente coloca mais um coleguinha, tá aqui os três embolados, né? É por isso que eu coloquei aí de cores diferentes, mas tenta enxergar que a gente tem três coleguinhas ali. E aí a gente vê que a força, ela atinge aqui 3F, né? Aí a gente chega na força de atrito máximo para essa situação. Galerinha, essa força de atrito máximo indica pra gente que os nossos colegas atingiram o estado da iminência de movimento. Ou seja, o bloquinho ele está prestes a se mexer. E uma coisa interessante, pessoinhas, é que quando atinge essa iminência de movimento, a gente percebe agora, ó, que a força de atrito ela diminui. E ela não vai mais se chamar força de atrito estático, tá? Ela vai se chamar força de atrito dinâmico. Então essa força de atrito dinâmico ela vai acontecer quando existe o deslizamento entre o corpo e a superfície. Tiago, eu não entendi por que é que essa força ela diminui. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas eu quero que você imagine aquela famosa faxina que você faz no final de semana, quando você precisa empurrar um sofá para poder limpar aquela região que fica coberta, né, por esse móvel. Quando você empurra o sofá, de início parece que você tem muita dificuldade para movimentá-lo. O que acontece? Você está aplicando uma força, só que aí você está empurrando a superfície para frente também, a superfície reage com a força de atrito que consegue anular a tua força, né? Consegue anular a tua ação no sofá. Você vai reunindo mais força, vai colocando ali, pega mais músculo, né? Vai lá aplicando toda a força que você tem e aí chega um momento que você chega na iminência de movimento. Você atingiu ali o máximo que a superfície consegue segurar esse sofá. Um pouquinho mais de força, aí você consegue fazer com que ele entre em movimento. E quando ele entra em movimento, isso aqui é muito bacana,
você percebe que você não precisa realizar a mesma força que você colocou para colocá-lo em movimento. Então quer dizer que para colocar o sofá em movimento, você precisou de uma força grande. Mas para você continuar o movimento desse sofá, você conseguiu ali aplicar uma força menor. De forma geral, pessoal, é muito mais fácil você manter o movimento do que colocar um corpo em movimento. Basta você pensar no sofá, não se esquece do sofá, faz faxina aí todo fim de semana, e aí nas faxinas você começa a ter uma visão física do que está acontecendo na tua casa, né? Quando você empurra o sofá e ele começa a se mexer, você até sente um alívio na mão, indicando que você não precisa aplicar a mesma força de antes. Muito bem. Aqui a gente tem a conclusão que eu acabei de discutir para vocês, né? A força de atrito ela foi reduzida, a força de atrito estático, né? Quando ela passou a ser força de atrito dinâmico, beleza? E aí, de forma geral, pessoal, pelo que tudo que a gente discutiu até agora, a força de atrito estático ela é maior que a força de atrito dinâmico. A conclusão é mais fácil manter um corpo em movimento do que colocá-lo em movimento. Muito bacana. Essa é uma situação bem legal que a gente verifica no dia a dia. Ou seja, na nossa situação, nós precisamos de 3 amigos para colocar o bloco em movimento. A gente precisou de 3 carinhas, né, para ter a iminência de movimento e em seguida o próprio movimento. E a gente percebeu, pessoal, que essa força de atrito foi reduzida. Então quer dizer que eu não preciso mais de 3 amigos. Pode ser que 2 coleguinhas consigam fazer esse papel tranquilamente. Desde, é lógico, que as suas forças somadas consigam superar a força de atrito dinâmico, né? Quando você volta a pensar naquelas crateras que eu tinha falado para vocês, para explicar o que era o atrito estático e o que era o atrito dinâmico, basta você pensar que, para o atrito estático, a gente não consegue superar a resistência fornecida pelas crateras da superfície. Quando a gente tem um movimento, quer dizer que a gente começou a quebrar essas crateras em sequências, ou existe uma situação que é mais comum, o nosso bloquinho começou a se sobrepor a essas craterinhas. Então a gente tem um novo tipo de atrito, né? É por isso que ele é menor, porque a situação não é a mesma que a gente tinha quando as crateras travavam o movimento, ok? Vamos em frente. Aqui a gente tem um gráfico bem bacana da força de atrito que a gente tem num bloco, né? Relacionada com a força que a gente aplica para tentar movimentá-lo. Então perceba que aqui na horizontal nós vamos aumentando a força aplicada. E aí, pegando ali a situação de repouso, né? A situação inicial de repouso, não temos movimento, não temos deslocamento no espaço, a gente percebe que a força de atrito ela vai aumentando e o bloco não se mexe ainda, tá? Então a gente tem uma força de atrito que ela vai subindo até o seu valor máximo. Tenha muito cuidado com isso, pessoal. Pode ser que a força de atrito máximo ela possa ser, sei lá, um valor aqui de 50 newtons, tá? Já que força de atrito também é força, né? E força a gente mede em newtons. Se a força que você aplica é de 20 newtons, qual vai ser a força de atrito estático, pessoal? 20 newtons também. Ela consegue responder aqui, né? Colocar aqui mais ou menos, como se fosse, ó, 20 newtons e 20 newtons, tranquilo? Então, se você aplica aqui uma força de 20, aqui você tem uma força de 20 também. Quando você aplica uma força de 50, você aplica uma força de 50 também. Ou seja, o módulo da força de atrito estático vai ser sempre igual ao módulo da força que nós estamos aplicando para causar o movimento, até que a gente atinja o valor da força de atrito máximo. Quando a gente atinge esse valor, a gente percebe que o atrito tem uma queda de módulo, né? E agora ele passa a ser uma força de atrito dinâmico. E aí eu consigo deslizar esse bloco em relação à superfície. Bacaninha, né? Então aqui a força de atrito ela cai e isso faz com que eu também possa pegar menores valores de força, né, para conseguir fazer a movimentação dele. É nessa queda que a gente percebe aqui o início do movimento. Muito legal. Olha, há algumas observações interessantes que a gente pode ter a partir de todas essas análises. Primeira delas, uma superfície plana que seja perfeitamente polida não ofereceria atrito. Isso aqui é legal porque a gente trabalhava anteriormente com essas superfícies perfeitamente planas.
perfeitamente polidas, né? A gente pegava superfícies que não possuíam irregularidades. E aí, sem essas irregularidades, a gente não tem atrito. Lembra que a gente falou lá na cinemática que para a gente ter movimento retilíneo uniforme, nós precisamos de uma superfície polida. Porque se a gente pegar uma superfície com irregularidades, essas irregularidades causarão uma força de atrito oposta ao sentido de movimento, né? E fará com que o bloquinho vá freando, né? E perca velocidade. E se ele perde velocidade, a gente tem desaceleração e passaríamos do movimento uniforme para o movimento uniformemente variado. Então, para o movimento uniforme, a gente precisa dessa condição aqui, uma superfície plana. Logicamente que o movimento uniforme ele é um movimento extremamente teórico, né? Não tem como a gente pegar uma superfície 100% plana. Você pode reduzir esse atrito o máximo que você quiser. Fica aí encerando o chão por umas 2 horas. Ou vai brincar no gelo, né? Tem aquele esporte, o curling, né? Em que a gente pega ali atletas que usam vassouras para ficar esfregando ali no gelo e diminuir o atrito, de tal forma que eles jogam lá uma pedra, eu acho, uma coisa assim. Eu sou péssimo em esportes, desculpa aí. Mas aí tem até uma questão do Enem, né, do ano passado, né, o PPL, que trata disso. Tem lá o curling, etc. E joga lá uma bolinha, uma pedra, sei lá o que é. E o gelo ele oferece pouco atrito, né? Mas a ideia é que essa bolinha consiga atingir um certo alvo, que está distanciado e esse alvo fica marcado no solo mesmo. Então, eles dão um impulso inicial nessa pedrinha, eles usam patins, uma coisa assim, para se locomover junto com a bolinha, né? E eles vão varrendo a superfície que fica adiante dessa pedrinha. E aí vai fazendo com que o atrito diminua e essa bolinha consiga atingir maiores distâncias. Bem bacana. Olha, temos aqui também, pessoal, um par ação-reação. É algo que a gente mencionou de forma bem superficial e aqui eu gostaria de arrematar com vocês. A gente aplicou uma força F para a direita, isso fez com que o bloco empurrasse as irregularidades para a direita e aí essas irregularidades, ou seja, a superfície, devolvia uma forcinha no bloco que era oposta a ela, né? Mesma direção, sentidos opostos, mesmo módulo. Terceira lei de Newton. Então, força de atrito, galerinha, sempre é um par ação-reação. Essas forças são trocadas entre o bloco e a superfície. Ou seja, o bloco empurra a superfície para a direita e a superfície vai tentar arrastar o bloco para a esquerda. Não se anulam porque temos aqui corpos diferentes, né? Essa daqui acontece na superfície e essa daqui acontece no bloco. E é por isso que você consegue andar. Não sei se você já percebeu, mas quando você dá um passo, né, você empurra a terra para trás. Você empurra a terra para trás. O que é que a terra faz? Ela vai devolver essa força, vai empurrar você para frente. Então essa força de atrito aqui para frente, no teu pé, é que faz com que você se mexa. Logicamente que a Terra ela tem uma massa que é muito maior do que você. Por isso que a Terra não vai ser acelerada, né? A aceleração da Terra vai ser desprezível. Você que tem uma massa bem pequenininha em relação à Terra, vai fazer com que você tenha uma aceleração para frente aqui nesse caso, né? Então, quando você anda, sinta-se poderoso. Você está empurrando o planeta para trás e o planeta está te empurrando para frente. Isso é muito bonitinho, isso aqui é muito filosófico. Aqui a gente vê uma relação bem normal, justamente para não perder o raciocínio do trocadilho, né? O trocadilho é importante, que é basicamente o seguinte, aqui eu já desenhei uma situação pronta, a gente tem aqui uma força F tentando levar esse bloquinho para a direita, a gente tem aqui uma força de atrito estático máximo, tá? Então aqui a gente tem a iminência do movimento, aqui a gente tem na vertical uma força normal para cima e uma força peso para baixo. Pessoinhas, eu quero que você perceba que tanto a força normal quanto a força de atrito possuem a mesma origem, que seria a superfície. Galerinha, essa força normal só aparece porque esse bloco comprime a superfície para baixo e a superfície empurra esse bloco para cima. Essa força de atrito ela só apareceu porque a gente tentou levar esse bloco para a direita, aí esse bloco empurrou a superfície para a direita e a superfície empurrou o bloco para a esquerda. Então, tanto a normal quanto a força de atrito são de origem superficial, tranquilo?
A origem é a superfície. Então quer dizer que eu posso traçar aqui uma força resultante, que eu estou chamando aqui de R máximo, né? Porque ele acontece aqui, nesse exemplo, para a força de atrito máxima. Mas enfim, essa força de reação ela surge a partir da interação com a superfície, tá? O interessante, pessoal, é que se a gente pegar um bloco que seja maior, uma massa maior, né? A gente muda o peso, a gente vai mudar também a reação normal para que tenhamos um equilíbrio na vertical. E a gente percebe, pessoal, que para levar esse cara para a iminência do movimento, a gente aumenta essa força também, o que faz com que essa força de atrito estático máxima precise aumentar semelhantemente para que a gente tenha o equilíbrio momentâneo aqui na horizontal. Então quer dizer que a gente tem aqui uma nova força resultante, né, em relação à superfície. O interessante é que se você analisar o bloquinho pequeno com o bloquinho grande, você percebe que a gente tem aqui uma semelhança de triângulos, né? Ou seja, a gente pode dizer que essa força de atrito estático máxima, ela está para essa normal, assim como a outra força de atrito estático máxima está para a nova normal. Matematicamente, eu estou dizendo o seguinte: a força de atrito máxima, colocar aqui, ó, Φ estático, não vou colocar o máximo não, sobre a normal, ela está para a nova força de atrito estático máxima, que eu vou chamar de Φ', né? E a gente tem aqui uma relação aqui com a nova normal. Isso aqui vai permanecer uma constante. Pessoal, esse valor que é constante, a gente vai chamar de coeficiente de atrito estático. Ou seja, é uma razão que a gente pega entre a força de atrito e a normal, e essa razão vai permanecer constante. Perceba que esse coeficiente, ele é específico das superfícies. Então, se você pega um bloco de vidro e você coloca numa superfície de madeira, você tem um certo coeficiente de atrito. Se você pega um bloco de pedra e você coloca na areia, você tem outro coeficiente de atrito. Então, esse coeficiente ele depende das duas superfícies que nós estamos colocando em contato. Se a gente faz meios pelos extremos, ó, a gente olhar para essa expressão daqui, o Φ estático sobre a normal é igual ao μ estático, né? Aqui é a letra grega μ. Então é o coeficiente de atrito estático. Eu posso pegar essa normal, jogar ela para cá, e a gente ficaria com essa expressão daqui que vai aparecer para a gente. O Φ estático é a mesma coisa que o coeficiente de atrito estático, que é o μe, né? μ é a letra grega e o é de estático, vezes a normal. Muito bem. Perceba, galerinha, que se você fizer esse cálculo, você vai achar a força de atrito estático máxima, tá? Então, muito cuidado quando você for analisar as questões, porque nem sempre essa força de atrito ela é máxima. Por exemplo, se o máximo é 30 newtons, mas você aplicou uma força de 10 newtons, então você vai ter uma força de atrito também de 10 newtons, tá? Você só vai ter 30 newtons quando você aplicar de fato essa força máxima. Muito bem. E outra coisa que a gente pode dizer é que, para o atrito dinâmico, de forma análoga, o Φ dinâmico vai ser igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. É a mesma analogia, né? É o mesmo procedimento. Então, esse coeficiente de atrito dinâmico, ele também se dá entre as superfícies, e somente entre as superfícies, tá? Não depende de área. Veja que aqui a área não aparece na fórmula, tá? A gente só precisa desse coeficiente e a gente precisa da força normal. Tendo esses dois parâmetros, nós conseguimos calcular a força de atrito. Perceba também, galerinha, se a gente voltar aqui um pouquinho, ó, se a gente retornar um pouco, a gente percebe aqui, cadê? Deixa eu ver, aqui, ó, a gente percebe que o coeficiente de atrito é força sobre força. Em termos de unidades, isso aqui é Newton sobre Newton. Então quer dizer, galerinha, que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, não tem dimensão. É um valor numérico, né? 0,2, 0,4, tranquilo? Muito bem, sigamos aqui em frente. Então essas são as duas expressões legais para que nós possamos trabalhar com forças de atrito. Outra coisa que a gente pode mencionar aqui para vocês é o seguinte: a gente tinha falado que a força de atrito estático ela é maior que a força de atrito dinâmico. Só que a força de atrito estático é μ vezes a normal, né? μ estático vezes a normal. E a força de atrito dinâmico nada mais é que o μ dinâmico vezes a normal. Corta a normal de um lado, corta a normal do outro. Então, no geral, nós temos aqui que o μ estático ele é maior
que o μ dinâmico, tá? Se a questão te der dois coeficientes de atrito, o coeficiente maior é o coeficiente de atrito estático e o coeficiente menor é o coeficiente de atrito dinâmico, né? Tem questões que não vão te dizer se o coeficiente é estático ou dinâmico, mas a partir do contexto você consegue saber qual é qual, né? Estático é quando a gente tem ali o repouso, por enquanto, tá? E o dinâmico vai ser quando a gente tem o deslizamento entre as superfícies, né? Muito legal. Agora nós podemos fazer algumas questões a partir disso que nós aprendemos agora. A figura representa um corpo de massa 10 kg apoiado em uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies em contato é de 0,4. Muito legal. Em determinado instante, é aplicado ao corpo uma força horizontal de 10 newtons. Considere que a gravidade tem um valor de 10 metros por segundo ao quadrado e marque a alternativa correta. Letra A. A força de atrito atuante sobre o corpo é de 40 newtons. Galera, muito cuidado. Primeiro, eu quero saber qual vai ser a força de atrito estático máxima. Vamos em frente. A força de atrito estático máxima, pelo que a gente viu anteriormente, né, vai ser o μ estático vezes a normal. O coeficiente de atrito estático vezes a força de compressão, né? Então, essa força de atrito estático máxima vai ser 0,4 vezes o valor da normal. Só que o valor da normal a gente não conhece por enquanto, né? Mas fica fácil quando você percebe que aqui nós temos uma massa de 10 kg. Porque a gente sabe que esse carinha tem uma força-peso que puxa para baixo e a gente tem uma força normal para cima, né? Para o equilíbrio, a gente tem que essa normal vai ser igual ao peso. Só que o peso é a mesma coisa que massa vezes gravidade. A massa é de 10 kg, a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, então a força normal é de exatamente 100 newtons. Quando você coloca 100 nessa expressão, você veria que a força de atrito estático máximo vai ser 0,4 vezes 100, que é a mesma coisa que 40 newtons. Então quer dizer que a letra A está errada. Muito cuidado, pessoal. Lembra que essa é a força de atrito estático máxima. Lembra do gráfico que a gente aprendeu? A gente viu que aqui a gente tem a força de atrito, né, aqui em cima, e aqui a gente tem a força aplicada. No nosso exemplo, a força de atrito máxima, ela está aqui em 40 newtons. E a força que a gente está aplicando, ela é de 10 newtons, tranquilo? Então, o que acontece, pessoinhas? Aqui a gente teria uma curva, né? Uma curva aqui, beleza? E quando a gente chegasse aqui numa força de 40 newtons aqui, é que a gente teria movimento, né? Aí cairia aqui para um certo atrito dinâmico, beleza? Que a gente não conhece porque nós não sabemos qual é o coeficiente de atrito dinâmico para esse caso. Então veja bem, se nós aplicamos uma força de 10 newtons, aqui a gente tem uma relação linear. Então aqui também vai ser de 10 newtons, né? Então se eu aplico 10 newtons, a força de atrito estático é 10 newtons. Isso vai acontecendo, né, essa equivalência, até chegarmos nos 40 newtons. Se a gente aplicasse 40 newtons nesse bloquinho, ele entraria na iminência de movimento. Aí sim a força de atrito estático seria de 40 newtons. Mas como a força que a gente quer equilibrar é uma força de 10 newtons, então a superfície vai devolver aqui uma força de atrito que também é de 10 newtons, tranquilo? Então a letra A está errada. A gente tem aqui que a força de atrito atuante nesse corpo é de 10 newtons e não de 40. Porque a nossa força era de 10 newtons. Nós não chegamos na força máxima que nós poderíamos aplicar, né? Na letra B, a gente tem assim, a velocidade do corpo decorridos em 5 segundos é de 10 metros por segundo. Galerinha, 10 newtons está longe ainda de atingir a força de atrito estático máxima. Então, como a gente tem uma força pequena, a gente não consegue fazer com que esse carinha entre em movimento. O atrito é estático e não dinâmico. Então aqui a letra B está falsa, a letra C também, porque diz que a aceleração do corpo é de 5 metros por segundo ao quadrado, quando na verdade é de 0, né, porque ele não se mexe. A letra D diz que a aceleração do corpo é de 2 metros por segundo ao quadrado, já pode eliminar também, né? Letra E, o corpo não se movimenta e a força de atrito é de 10 newtons. Agora sim, ele não se movimenta porque nós não superamos
a força de atrito estático máxima. E a força de atrito é de 10 newtons porque aplicamos 10 newtons para a direita, não atingimos a força de atrito estático máxima, não conseguimos colocá-lo em movimento, então quer dizer que a força de atrito devolvida aqui para a esquerda vai ser de 10 newtons para que a gente tenha o equilíbrio na horizontal. Muito bem, vamos agora para mais uma questão mais interessante por sinal. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede vertical, mostrados na figura ao lado, que no caso aqui é para baixo, né, é de 0,25. O bloco pesa 100 newtons. O menor valor da intensidade da força para que o bloco permaneça em repouso é de... Galerinha, vê bem, essa questão é bem tranquila quando você faz a representação das forças, como quase toda questão de lei de Newton, né, basicamente. Então, se a gente olha para esse bloquinho, ele tem uma certa massa, ele é atraído pela Terra, né, a gente tem a força peso. Então, aqui temos o peso para baixo, bacaninha, colocar aqui o peso. O que impede que esse cara caia, olhando para a vertical, né, é a força de atrito, que vai surgir entre o bloco e a superfície, né? A tendência do cara é ir para baixo, a gente surge com o atrito para cima, para que a gente possa equilibrar esse sistema. Perceba que ao longo da aula eu evitei alguns termos, como por exemplo, o atrito ele é sempre contrário ao sentido do movimento, ou à tendência do movimento, porque eu prefiro que você aprenda a analisar situação por situação, em vez de decorar algumas frases-chave que não vai abrir porta nenhuma. Isso pode fazer com que você caia em verdadeiras ciladas, tá? Tu tem cérebro, você aprendeu a raciocinar. Você não tem que ficar decorando coisa. Aprende a usar essa massa cinzenta. Bora-se embora. Então aqui a gente tem uma força de atrito estático máxima que impede, né? Aliás, pode nem ser máxima, mas bora considerar aqui uma força de atrito máxima, que impede que esse carinha caia e, sei lá, caia no pé do carinha que tá aplicando essa força, tá? Beleza. Pessoal, a gente tem aqui uma força F para a esquerda e a gente tem uma reação normal também a essa superfície, né, pessoal? Ó, a gente sempre viu que a reação normal, ela é perpendicular à superfície. Então aqui a gente tem o seguinte, ele comprime essa parede para a esquerda, a parede responde e leva esse bloco para a direita, né? Então aqui a gente tem uma força normal que está empurrando esse bloco aqui para a direita. Estou representando aqui para que a gente tenha mais espaço, né? Pessoal, para o equilíbrio, a gente tem duas condições necessárias aqui. Na vertical, ou seja, no eixo Y, a gente tem que a força de atrito estático vai ser igual à força peso. Então, força de atrito estático vai ser igual à força peso. Já no eixo horizontal, que é o eixo X, a gente tem que essa força vai ser igual a normal. Muito bem, a gente vai usar essas relações para que a gente consiga responder a nossa questão. Aqui embaixo a gente não pode mexer em muita coisa, porque eu não sei quem é essa força, é o objetivo da questão por sinal, e eu não sei quem é essa força normal. Mas se eu souber quem é a normal, eu vou saber quem é essa força. Muito bem. Então eu vou olhar primeiro aqui para cima no eixo vertical. A força de atrito vai ser o μ estático vezes a normal, e isso vai ser igual ao peso, que de acordo com a questão tem um valor de 100 newtons, né? Esse coeficiente, pessoal, é de 0,25. Essa força normal eu não conheço, mas quem é essa força normal é igual à nossa força F. Então 0,5 vezes F vai ser igual a 100. Quer dizer que F vai ser igual a 100 divididos aqui por 0,25. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 400 newtons, tranquilo? Então a gente pode marcar aqui, sem medo de sermos felizes, a letra D de diarreia e podemos partir satisfeitos para uma nova questão. Inclusive, temos aqui mais uma questão da queridíssima UFPE. Um físico, atendendo a sua esposa, tenta mudar a localização da sua geladeira, empurrando-a horizontalmente sobre o chão, mas não consegue movê-la, como era de se esperar de um físico, né? Nós físicos conseguimos calcular tudo que o universo pode oferecer, mas a realização é uma coisa triste pra gente, né? Eu digo sempre isso com o exemplo da sinuca. Eu consigo entender todos os fenômenos ali na sinuca, mas jogar que é bom, melhor nem comentar. Então bora lá. Pensando sobre o assunto, ele imagina como sua vida seria mais fácil num planeta de gravidade menor que a da Terra. Será que faz sentido?
Faz sim, né, galera? Porque se você vai para um local em que a gravidade é menor, a força-peso é menor, a superfície vai reagir à compressão desse bloquinho com uma força menor também, né? Então, peso menor, a normal vai ser menor também, e se a normal é menor, quer dizer que a força de atrito também é menor, né? Já que o atrito é μ vezes a normal. Então, quer dizer que a gente conseguiria facilitar a vida do nosso carinha mesmo, nosso físico. Considerando que a força que o físico faz sobre a geladeira vale 1.200 newtons, então quer dizer que a gente tem aqui a situação, né? Tentar desenhar de uma forma não tão porca assim, mas aqui a gente tem um bloquinho, digamos que seja justamente a geladeira, né? E a ideia é que o físico ele aplique uma força máxima aqui, né? Que ele consegue aplicar de 1.200 newtons, tá? Bacana. A massa da geladeira é 300 kg e o coeficiente de atrito estático entre a geladeira e o chão é de 1/2. Indique entre os planetas a seguir aquele com maior aceleração da gravidade, que seria G, no qual ele ainda conseguiria mover a geladeira. Galera, digamos que aqui a gente já tem uma situação em que ele está num planeta, enfim, qualquer, né? Pode ser Plutão, pode ser Marte, pode ser Urano, pode ser Vênus, pode ser Saturno. Mas antes, a situação na Terra é a seguinte, pessoal. Qual seria a força de atrito estático máximo lá na Terra? A gente pegaria o coeficiente e multiplicaria pela normal, né? A normal lá na Terra. Só que lá na Terra, pessoal, a gente vai pensar que nem a gente fez na questão anterior. Então aqui a gente tem a força-peso, aqui a gente tem a força normal, o peso vai ser igual a normal. Muito bem. Aqui a gente tem uma geladeira de 300 kg. Então o peso vai ser massa vezes gravidade, vai ser 300 vezes 10, que é o valor da gravidade terrestre, né? Então ficaria ali 300 vezes 10, a gente tem exatamente 3.000 newtons. Se a gente levasse isso para a Terra, essa normal seria de 3.000 também. Então ficaria 1/2 vezes 3.000, então quer dizer que a força de atrito estático máxima seria aqui de 1.500 newtons. A gente só teria a iminência do movimento para 1.500 newtons. É por isso que o nosso físico não teve sucesso, né? Ele colocou 1.200 newtons, o solo vai responder com 1.200 também, né? Porque não atingiu a força máxima ainda. Então ele precisaria elevar essa força para levar esse bloco para a iminência de movimento. Por isso que ele começou a imaginar se a vida dele seria mais fácil em outro planeta. E talvez fosse, né? Esse é o nosso objetivo. Então bora pegar aqui a situação no novo planeta. Logicamente que a gente tem uma nova gravidade aqui, né? Então bora lá. Eu quero saber aqui qual seria a força de atrito estático máxima, porque eu quero saber qual seria aqui a gravidade tal que a gente consegue chegar na iminência de movimento. Então, para o novo planeta, nessa situação, a gente quer que 1.200 newtons alcance ali a força de atrito estático máxima, tranquilo? Então, bora lá. Então, quer dizer que a força de atrito estático máximo para o novo planeta seria o μ estático vezes a normal. Só que aí essa força de atrito máxima vai ser de 1.200, porque eu preciso da iminência do movimento, né? Aqui a nossa constante aqui seria de 1/2, muito bacana. E essa normal a gente viu que ela vai ser igual ao peso, né? Para o equilíbrio na vertical. Então o peso é a mesma coisa que a massa vezes a gravidade. 1.200 vezes 2 vai ser a mesma coisa que 2.400. A nossa massa é de 300 kg, é a geladeira, né? Não importa o planeta que você coloque, são sempre 300 kg. Então essa gravidade seria o quê? A gente pode pegar esses zerinhos e dar uma sumida com eles aqui, né? Então seria 24 por 3. 24 por 3 é a mesma coisa que 8, né? Então o valor máximo que a gente teria aqui para essa gravidade seria de 8 metros por segundo ao quadrado. Se a gente pega uma gravidade superior a isso, aí a gente aumenta a normal e a gente aumenta a força de atrito estático máximo, né? Então tem que ser de 8 para baixo. Quando você pega aqui as alternativas, aí você pega aqui, ó, que Urano seria a melhor opção, né? Podia ser Plutão, podia ser Marte, podia ser Urano. Em qualquer uma dessas três opções, a gente teria movimento. Mas a gente quer saber o máximo valor da gravidade, né? A maior aceleração gravitacional. Então, realmente é Urano. Se a gente pegar Vênus, aí você colocaria 8,6 nessa fórmula, ficaria aqui 8,6, né? Aí você veria que a força de atrito estático máxima não seria mais 1.200. Aí você seria maior que 1.200. Então esse carinha não conseguiria colocar o bloco na iminência de movimento, tá? Muito bem.
Vamos agora para mais uma questão. O bloco da figura tem massa de 2 kg e está em movimento em uma superfície horizontal em virtude da aplicação de uma força constante F paralela à superfície e de intensidade 60 newtons. Então essa força daqui, ela vale 60 newtons. Muito bacana. Adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e despreze o efeito do ar. Bichinho do ar, né? Continua sendo desprezado. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a superfície é igual a 0,2. A aceleração do bloco tem módulo igual a... Belezinha, para o caso do movimento, esse carinha de 60 newtons conseguiu superar a força de atrito estático máxima, né? Então a força de atrito dinâmica ela vai ser reduzida aqui, vai ser menor que esse 60, tanto é que esse cara consegue se mexer para a direita, né? Então aqui a gente tem o FAT dinâmico. Outras forças que valem a pena mencionar, a gente tem aqui o equilíbrio na vertical, né? Então quer dizer que essa força-peso vai ser igual à força normal aqui, como a gente vinha trabalhando anteriormente. Eu quero saber qual é a aceleração do bloco. Na horizontal, pessoal, a gente tem em x, a gente tem o quê? A gente tem que F menos o FAT dinâmico, isso aqui é a nossa força resultante, né? Então isso aqui é massa vezes aceleração, tá ali bonitinho. Quando a gente olha para o eixo vertical, a gente tem o equilíbrio. Então quer dizer que a força-peso vai ser igual à força normal. Muito bem. A gente vai olhar aqui para essa, para que a gente comece a manipular a questão, porque a gente sabe que essa força é de 60, a força de atrito dinâmico vai ser o μ dinâmico vezes a normal, a massa desse bloco é de 2 kg, né? Então aqui eu coloco 2, e a aceleração é justamente aquilo que a gente quer saber. Então aqui eu vou repetir, tá? Então 60 menos o coeficiente de atrito dinâmico, ele é de 0,2, né? Então menos 0,2 vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso. E o peso é massa vezes gravidade. A massa é de 2 kg, a gravidade é de 10. Então quer dizer que essa normal é de 20 newtons. Muito bacana. Então 0,2 vezes 20. Isso aqui é igual a 2 vezes a aceleração. 0,2 vezes 20 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então aqui é 4. Então 60 menos 4 vai ser igual a 2 vezes a aceleração. Isso aqui vai ser 56, é igual a 2 vezes a aceleração. A aceleração vai ser 56 por 2. A gente tem aqui 28 metros por segundo ao quadrado, que é justamente o que consta aqui na resposta da letra B de Beriberi. Pode marcar aqui sem medo de ser feliz. Vamos agora para a nossa penúltima questão. Dois blocos A e B de pesos respectivamente iguais a 30 e 70 newtons apoiam-se sobre uma mesa horizontal. O coeficiente de atrito entre os blocos e a mesa vale 0,4. Aplicando-se ao primeiro bloco uma força horizontal e constante de intensidade 50 newtons, então esse carinha aqui vale 50 newtons, e supondo a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, pede-se, letra a aceleração comunicada ao sistema. Muito bem, então quero saber quem é a aceleração. Como esses carinhas estão acoplados por uma corda, né, a aceleração de A vai ser igual à aceleração de B. Vamos ver o seguinte, pessoal, lá em A, a gente tem duas forças na vertical, né? A gente tem aqui uma força peso para baixo, colocar aqui, ó, peso de A, e aqui a gente tem para cima a normal, que eu vou chamar de normal de A. Beleza. Lá para B, a gente também tem duas forças na vertical. A gente tem a normal de B, representada aqui, e a gente tem o peso de B também. Agora eu vou começar a analisar esse sistema na horizontal, tá? E não mais na vertical. Quando a gente olha aqui para a gente tem uma força de tração para trás. Por que é para trás? Porque essa corda puxa B para cá. Aqui a gente tem a força de tração. Só que por ação-reação, ele acaba puxando A para trás, né? Então aqui a gente tem a reação daquela força. Muito bem. Como aqui a gente tem o movimento para a direita, então a força de atrito aqui em A estaria para esquerda, né? Que seria aqui o FAT. Eu vou chamar esse FAT aqui de FAT A, e aqui em B a gente tem uma força de atrito que seria o FAT B, né? Força de atrito em B. Legalzinho. Agora que a gente conhece essas brincadeirinhas, né? A gente pode começar a resolver a nossa questão. Inicialmente eu vou analisar o seguinte. Para A gente tem as seguintes forças. Colocar aqui, ó.
Para A gente tem dois eixos, na verdade, né? A gente pode olhar na horizontal e a gente pode olhar na vertical. Quando a gente olha na horizontal, a gente tem três forças. A gente tem a força F, que vale 50 newtons. A gente tem uma força de tração, que eu não sei quanto vale. E a gente tem uma força de atrito, que eu também não sei quanto vale. Então, bora colocar o seguinte. Aqui ficaria F menos T menos a força de atrito, né, em A. Isso aqui é a força resultante. Isso aqui vai ser igual a massa de A vezes a aceleração do sistema. Quando a gente olha aqui para a vertical, a gente tem somente duas forças. Então, a normal de A vai ser igual ao peso de A. Muito bem. Chegou a hora de a gente olhar para B, né? Quando a gente olha para B, a gente também tem dois eixos possíveis aqui. A gente tem o eixo X e a gente tem o eixo Y. A gente tem horizontal e vertical, respectivamente. Na horizontal, para B, para que ele se mova para a direita, a força de tração tem que ser maior que a força de atrito em B. Então, ficaríamos aqui com T menos a força de atrito em B vai ser igual a massa de B vezes a sua aceleração. Já no eixo vertical, a normal de B vai ser igual ao peso de B. Muito bem. Como a gente quer trabalhar com aceleração, e a aceleração está presente no eixo horizontal, né, dos dois blocos, a gente vai começar a olhar para horizontal, como se fosse um sistema de equações. Na verdade, não, é um sistema de equações. Então, vamos somar, né? Então, vamos somar essa equação daqui com essa equação daqui. Muito bem. Então, no lado esquerdo, a gente tem tração negativa com tração positiva, a gente pode eliminar. Essa força F, ela vale 50. Então, 50 menos força de atrito em A. A força de atrito em A é uma coisa que eu não sei numericamente ainda, mas eu tenho condições de saber. Então, olha para cá. Força de atrito em A, colocar aqui, Φ A, vai ser igual a μ de A, né? Que é a mesma coisa, porque é o mesmo bloco, é a mesma superfície, multiplicado aqui pela normal em A. Então, aqui ficaria 0,4 vezes a normal em A. Só que a normal de A, ela é igual ao peso de A. E o peso de A vai ser a massa de A vezes a gravidade. Na verdade, eu nem precisaria fazer essa expressão, porque a questão já me dá direto qual é o peso de A, né? Aqui, o bloquinho A tem um peso de 30 newtons. Então, quer dizer que aqui a gente tem 30. Muito bacana. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, galera, ficaria 0,4 vezes 30, que é a normal de A. Então, ficaríamos aqui com 3 vezes 4, a gente tem 12 newtons. Muito legal. Então, quer dizer que essa força aqui, força de atrito em A, vale 12. Eu vou colocar isso aqui embaixo. Quando a gente olha para a equação em B, a gente precisa saber quem é a força de atrito em B, né? Então, seria menos a força de atrito em B, que é o que a gente vai calcular agora. Então, vou colocar aqui, a força de atrito em B seria μ, que é a mesma coisa que 0,4, né? Então, 0,4 vezes a normal de B. Só que quando a gente olhou para cá, a normal de B era igual ao peso de B. E o peso de B é de 70 newtons. Legal. Então, isso aqui é igual a 70 newtons. Então, quando a gente substitui aqui, ficaria 0,4 vezes 70, que é a mesma coisa que 7 vezes 4. Então, aqui a gente tem 28 newtons. Então, a gente completa aqui, menos 28, vai ser igual. No lado direito das duas equações, a gente tem aqui massa de A vezes aceleração e a gente tem aqui massa de B vezes aceleração. Quando a gente soma, aí ficaria massa de A mais massa de B, né? Que a gente pode colocar ali porque a aceleração está em evidência. É a mesma aceleração para os dois. Legal. Como é que a gente trabalharia agora? 50 menos 12 menos 28. Menos 12 menos 28 é menos 40. 50 menos 40 é igual a 10. Para saber a massa de A e a massa de B, é bem simples. Porque a gente sabe qual é o peso de A e a gente sabe qual é o peso de B, né? Peso de A é 30 newtons, só que peso é massa vezes gravidade. Isso aqui vai ser igual a 30, né? Então, massa vezes 10 é igual a 30. Então, a massa de A seria igual aqui a 30 por 10, que é 3 kg, né? Legal. Então, aqui ficaria 3 mais... Quem é a massa de B? A massa de B a gente pode achar pelo mesmo raciocínio. Aí ficaria peso de B vai ser igual a massa de B vezes a gravidade. Só que o peso de B é 70, a gravidade é 10, então quer dizer que a massa de B seria de 7 kg. Ok. Então aqui a gente coloca 3 mais 7, multiplica pela aceleração, né?
3 mais 7 é 10. E 10 dividido por 10 a gente pode eliminar. Então quer dizer que a aceleração vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. E está respondida aqui a nossa letra A, né? A aceleração do sistema vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Quando a gente olha aqui para B, ele quer saber a intensidade da força tensora na corda. Então ele quer saber qual é a força de tração. Eu posso olhar tanto para essa equação aqui de cima quanto essa de baixo. Eu vou usar essa de baixo porque a gente tem menos termos, né? Então ficaríamos com tração menos a força de atrito em B, que a gente calculou, ó, era de 28, né? Então T menos 28 vai ser a massa de B, que a gente calculou, era de 7 kg, né? Vezes a aceleração, que é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então essa tração seria a mesma coisa que 7 vezes 1 é 7, mais 28, a gente tem uma tração resultante aqui de 35 newtons. Legal, e está respondida aqui a letra B, né? A tração vai ser de 35 newtons. Vamos agora para a nossa última questão sobre atrito. Dois corpos, A e B, de massas respectivamente iguais a 3 kg e 6 kg, estão ligados por um fio ideal que passa por uma polia sem atrito conforme a figura. Entre o corpo A, que é esse aqui de cima, e o apoio, o coeficiente de atrito é de 0,50. Considerando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração de cada corpo e a atração no fio valem. Então a gente quer saber qual é a aceleração do sistema, já que esses bloquinhos estão conectados, né? E a gente quer saber também qual é a força de tração que os une através dessa corda. Muito bem, vamos lá. Quando a gente olha para B, a gente tem somente duas forças. A gente tem aqui o peso de B e a gente tem aqui uma tração que tenta impedir que ele caia aqui com tudo, né? Então, beleza. Essa tração também puxa o corpinho A para cá. O detalhe é que a gente tem uma força de atrito que vai meio que frear um pouco esse movimento em A, né? Vai resistir ao movimento. Então aqui a gente tem uma força de atrito dinâmico, até porque a gente sabe que esse bloquinho vai começar a se mexer, já que ele vai ter uma aceleração, né? E a gente quer saber quem é essa aceleração. Também para a gente pode olhar aqui para a vertical, né? A gente teria que o peso de A vai ser igual à força normal aqui que está para cima, né? Então, beleza. Peso de A vai ser igual à força normal de A. Legal. Então, vamos olhar ao longo da corda para as forças de B e para as forças de A. Quando a gente olha para A, a gente tem duas forças. A gente tem uma força de tração para a direita e uma força de atrito para a esquerda, né? Então, a força resultante seria a tração menos essa força de atrito. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração, né? Lembrando que aqui é a massa de A e a aceleração é do sistema. Quando a gente olha para B, a gente também tem duas forças a serem consideradas ao longo da corda, né? Ao longo dessa direção, que seria a força peso para baixo, que seria o peso de B, e a gente tem uma tração para cima. Para que ele caia, o peso tem que ser maior que a tração. Então, o peso de B menos a tração vai ser igual a massa de B vezes essa aceleração. Temos aqui um sistema de equações, podemos somá-las, né? Para a gente achar justamente quem é essa aceleração, que é um dos requisitos da resposta, né? Perceba também que aqui a gente pode se livrar da tração. Tração positiva com tração negativa vai para o saco. Então, o peso de B menos a força de atrito em A tem que ser igual. Aí aqui a gente coloca a aceleração em evidência e aqui ficaria massa de A mais a massa de B. Muito bem. O peso de B vai ser a massa de B vezes a gravidade, né? Colocar aqui em cima, ó, peso de B vai ser a massa de B vezes a gravidade. A massa de B, ela vale, cadê? 6 kg. Então, 6 vezes 10, que é a gravidade. Aqui a gente tem um peso de 60 newtons. Então, aqui ficaria 60 menos a força de atrito em A. Força de atrito, colocar aqui, ó. Força de atrito em A vai ser a mesma coisa que μ, o μ dinâmico, né? Já que a gente tem movimento, vezes a normal de A. Legal. Então, a força de atrito em A seria igual a esse μ, a esse coeficiente, que é 0,5, vezes essa normal, só que essa normal é igual ao peso de A. E o peso de A vai ser igual à massa de A vezes a gravidade. A massa de A é de 3 kg e a gravidade é de 10. Então, o peso de A é de 30 newtons. Então, 0,5 vezes 30. Essa força de atrito ela vai ser de 15, né?
Então 15 newtons, muito bem. Aqui a gente coloca esses 15 newtons, a aceleração é o que a gente quer saber, massa de A é de 3 kg e a massa de B é de 6 kg. Então 3 mais 6, 60 menos 15 é 45. 3 mais 6 é 9, então isso aqui vai ser 9A. Então a aceleração vai ser 45 dividido aqui por 9, né? Isso é a mesma coisa que 5 metros por segundo ao quadrado. Por enquanto, a gente pode colocar aqui a letra A, na verdade. Só tem a letra A com 5 metros por segundo ao quadrado. Mas vamos conferir que essa força de tração é igual a 30, né? Você pode pegar qualquer uma dessas equações. Vou trabalhar com essa de cima. Então, a tração menos a força de atrito em A. Só que essa força de atrito é de 15, né? A gente achou 15 newtons. A massa de A, salvo engano, é de 3, né? Então, beleza, tá ali mesmo. 3 kg. Então, 3 vezes a aceleração, que é 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Foi o resultado que a gente achou, né? 3 vezes 5 é 15. 15 mais outros 15 que vieram do outro lado. A gente tem aqui 30 newtons como força de tração. Então, realmente, nossa resposta é a letra A, de amarelão. Galerinha, muito obrigado por acompanhar até aqui. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários. Deixa também um gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até a próxima!